Feliz sábado, alunos dos primários da Igreja Adventista de Itajaí. Hoje é dia 1º de agosto, estamos indo aí para a nossa lição número 5, que fala sobre 7 servidores especiais. Como vocês estão vendo, né, a nossa lição desse trimestre está falando sobre o livro de Atos. Então, só fazendo uma recapitulação rápida, nas lições anteriores a gente viu que Jesus veio até essa terra, morreu por nós, morreu na cruz na sexta-feira, no domingo ressuscitou, aí ele ficou ainda, depois que ele ressuscitou, ele ficou um período de 40 dias com os apóstolos, ensinando eles e falando para eles qual que era a missão que eles deveriam ter, né, depois que Jesus fosse embora. E depois desses 40 dias, então, Jesus voltou para o céu. E aí, antes de voltar para o céu, ele prometeu o Consolador para os apóstolos, os doze discípulos. E os apóstolos então ficaram aguardando a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, e Deus mandou o Espírito Santo na festa de Pentecostes, e os apóstolos então começaram a pregar, e o Espírito Santo convencia as pessoas, e somente num evento 3.000 pessoas foram batizadas. E o que aconteceu então? A igreja começou a crescer. A igreja primitiva, a gente chama de igreja primitiva aquela primeira igreja que surgiu logo depois que Jesus voltou para o céu. A igreja primitiva começou a crescer, crescer, e como a gente estudou na semana passada, esses novos membros tinham pessoas ricas, mas tinham pessoas também carentes. E o que eles faziam? Eles compartilhavam os recursos. Então, quem tinha mais recursos financeiros ajudava quem tinha menos. E aí ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. E esse era um gesto muito bonito, né, que eles faziam na igreja primitiva. Eles se ajudavam. Só que o que aconteceu? Essa distribuição de alimentos que ocorria para todas aquelas pessoas que precisavam naquela época, ela era feita pelos próprios apóstolos, e as pessoas mesmo distribuíam os alimentos. Só que muitas vezes, né, nesse grupo da igreja primitiva, tinha gente que vinha da Grécia, tinha gente que vinha ali de Jerusalém mesmo, então eram povos diferentes. E os gregos começaram a perceber que o pessoal que era os hebreus estavam priorizando dar comida para as pessoas do seu povo. E hoje em dia, se você for ver, as mulheres trabalham. Né? Se você vê, as mulheres são médicas, são dentistas, são engenheiras, são arquitetas, trabalham em tudo que é área, praticamente em todas as áreas a gente tem homens e mulheres trabalhando. Nessa época aqui que a gente está estudando, que é na época um pouquinho depois de Jesus ter vindo à Terra, não era comum as mulheres trabalharem. Então as mulheres trabalhavam em casa, mas não tinham uma profissão, não tinham uma renda, né? Elas não faziam trabalhos que dessem renda, elas trabalhavam em casa, no serviço doméstico. Era isso que acontecia naquela época. E quando a mulher ela já tinha uma certa idade e o marido morria, ela ficava muito vulnerável. Quando acontece isso, né, de a mulher ter um marido e depois o marido morre ou acontece alguma coisa, essa mulher fica sendo chamada de viúva, que ela não tem mais o marido e, e então ela é a viúva. Essa classe social, né, as viúvas, naquela época era um problema muito grande, porque elas não tinham como conseguir, muitas vezes elas não tinham como conseguir os meios, né, os recursos para poder se alimentar. E elas dependiam então que a sociedade ajudasse elas. E como a gente viu no sábado passado, a igreja ajudava. Então quem tinha mais recursos ajudava quem tinha menos e ninguém passava necessidade. E as viúvas então recebiam o alimento. Muitas dessas viúvas recebiam, que não tinham recursos, né? Recebiam um alimento que era distribuído pela igreja. E, como foi falado aqui, as viúvas gregas
elas estavam recebendo menos alimentos que as outras viúvas. E aí eles foram reclamar para os apóstolos, né? E falaram, olha, o pessoal tá, os hebreus eles estão dando mais alimento para as viúvas do seu povo do que para as viúvas do nosso povo. E isso é injusto. E os apóstolos então entenderam e eles com muita sabedoria, sabedoria que veio de Deus, eles decidiram o seguinte, eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, escolham 7 homens, homens bons, sábios, cheios do Espírito Santo, e essas pessoas vão ser, essas pessoas escolhidas por vocês, eles vão ficar responsáveis por fazer essa distribuição dos alimentos e de cuidar da necessidade dessas viúvas e de todos que precisam. E por que eles fizeram isso? Porque os apóstolos eles tinham que focar na pregação do evangelho, na oração. Se eles ficassem cuidando dessas atividades, eles iam deixar de pregar, iam ter que deixar de orar para poder cuidar das pessoas. Então, com muita sabedoria que veio de Deus, eles então tiveram essa ideia. E aí eles então escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Então esses 7 homens foram escolhidos para fazer essas atividades, de cuidar das pessoas, distribuir os alimentos, ver quem estava com necessidade. E essas pessoas então foram chamadas de diáconos. Essas 7 pessoas foram os primeiros diáconos da igreja. E até hoje, se vocês verem, né, a gente tem essa função de diáconos na nossa igreja. É uma função importante. O diácono então cuida. Se você for na igreja, você vai ver que o diácono recolhe oferta, ele cuida ali da entrada da igreja, cuida do estacionamento, verifica se tem alguém com necessidades, encaminha se houver necessidade de alimentos, ele encaminha para a asa ou ele mesmo atende. Então até hoje a gente tem essa função do diácono, que é uma função muito importante, que é uma função que foi criada por Deus. E na nossa lição de hoje, a gente então estudou sobre esses 7 diáconos, os primeiros diáconos da igreja primitiva e como eles surgiram. Então vou convidá-los a todos os dias da semana estudarem a nossa lição. Já estamos aí na lição 5 e a gente está estudando, hoje foi o livro de Atos, capítulo 6, que a gente estudou. A instituição dos diáconos. Então, durante a semana estudem a lição, orem pelos pais de vocês, agradeçam pelo alimento que Deus tem dado, né? Agradeçam pela família, continuem orando todos os dias, que isso aí é muito importante, faz toda a diferença. E eu convido vocês agora então a fecharem seus olhos para a gente fazer uma oração. Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos protege, nos dá proteção, nos dá carinho, nos dá saúde. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada aluno dos primários da igreja de Itajaí, também seus familiares, seus pais, que essas crianças cresçam em sabedoria, estatura e graça, sempre orando, sempre te buscando, sempre tendo comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, em nossas atividades, nos nossos estudos. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém. Até a semana que vem, pessoal.